Muito bem-vindos! Eu sou o Gabriel. Eu sou a Juliana. E esse é o Pod Bife Sem Bicho, o podcast do Laboratório de Zootecnia Celular da UFPR. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Vivi. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Ela é graduada em Ciências Biológicas aqui pela UFPR e em Bioterapia e Naturologia pela Universidade Aberta de Ensino Livre. Mestre e doutora em Microbiologia, Patologia e Parasitologia também pela UFPR e atualmente faz pós-doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da UFPR e tem um projeto intitulado Estudo de Alternativas ao Uso do Soro Fetal Bovino em Cultivos Celulares voltados ao desenvolvimento industrial da carne cultivada, bovina e suína e faz parte do projeto do governo do estado do Paraná, que é o NAP Proteínas Alternativas, qual também faço parte, então a gente faz parte do mesmo laboratório, do mesmo programa de pós-graduação, somos colegas. Muito bem-vinda, Vivi. Muito obrigado por ter aceito aqui participar com a gente. Para mim é um prazer. A gente sempre começa aqui fazendo uma mesma pergunta para todos os entrevistados, que é como você conheceu a zootecnia celular, como você chegou nessa área e o que te interessou a ingressar e pesquisar sobre esse tema? Então, quando eu fiz o meu doutorado, em parasitologia com o professor Marcelo Molento, que é o esposo da professora Carla. E na época, quando a gente frequentava o laboratório, a gente tinha algumas conversas, eu e a professora, porque eu sempre fui muito ativa em rede social, em bazar, em feira de proteção animal. Então tinha um bazar para ONG de gatinho, eu estava lá. Vamos passar no abaixo-assinado a proteção da baleia, eu estava lá. E aí a gente sempre conversava sobre isso, como é importante todos os profissionais da área biológicas se engajarem e tentarem levar também o panorama para outros profissionais. E aí quando ela comentou que ela estava trabalhando com zootecnia celular, com carne cultivada, eu pensei, meu Deus, isso é muito genial! Isso é sensacional, né? Fantástico! Eu pensei, nossa, é uma solução muito boa. E eu tenho muita experiência de bancada por causa do trabalho que eu fiz, tanto com parasitologia quanto microbiologia. E aí ela começou, olha, eu estou montando um laboratório, vou precisar bastante de pessoas com experiência de bancada. Eu fui técnica de laboratório, eu falei, se você quiser, eu estou aqui disponível. Ela falou, opa, vamos conversar. E aí ela explicou do mapa, eu falei, não, estou dentro, me chama. E aí foi uma cadeia de eventos e hoje eu estou aqui, Não estou atrás das câmeras hoje. É que geralmente a Vivi está atrás das câmeras, nos ajudando. Lembrando, pessoal, a gente comentou algumas vezes aqui agora sobre o NAP, Proteínas Alternativas, e esse é um projeto que a gente já discutiu melhor com a professora Carla no nosso primeiro episódio do podcast, então a gente não vai falar de novo muito aqui para não se repetir, porque a gente tem outras perguntas, outros assuntos que a gente quer abordar, mas então se vocês quiserem ficar sabendo mais sobre o que é esse projeto da Fundação Araucária, então vocês podem conferir o podcast com a professora Carla. Então a gente também queria que tu nos contasse um pouco sobre o que tem pesquisado atualmente e quais atividades tu está envolvida. Tu ingressou no pós-doutorado no ano passado, Também foi quando eu entrei no doutorado. Então conta um pouco pra gente o que tu tá fazendo. O pós-doutorado ele tem uma liberdade maior de pesquisa, porque o doutorado ele tem um enfoque num tema e você desenvolve várias pesquisas em torno de um tema, No pós-doc eu tenho a liberdade de entrar em vários temas relacionados à carne cultivada. Então eu atualmente finalizei um trabalho junto com a professora de lexicologia em análise de semântica de palavras que são utilizadas na indústria da carne cultivada, e que aqui no Brasil estão sendo adotados esses termos e a gente discutiu a importância deles, e como eles influenciam a gramática e a própria discussão na mídia aberta. Eu também estou trabalhando, fazendo levantamento de insumos que podem ser usados como substituto de soro fetal bovino e de outros insumos de origem animal que são utilizados nessa cadeia de produção. A gente também auxilia vários trabalhos envolvendo cooperativas e como essas cooperativas do Paraná estão se organizando em torno de receber essa tecnologia, participar ou não, qual é a percepção dos produtores, dos cooperados e das pessoas que participam do comércio de carne convencional em relação às cooperativas. A gente também tem um trabalho já desenvolvido com a Duda, de iniciação científica, que ela fez um trabalho experimental de substituição de soro fetal bovino utilizando um meio comercial. Então, assim, isso é só fora outras participações que a gente faz. A gente também vai fazer o desenvolvimento de isolamento de células satélite,
né? A parte de citometria de fluxo, análise de expressão proteica. Também está envolvida no projeto Livre Sem Bicho, né? Isso também. E a gente vai ter outras novidades esse ano muito legais, né? A gente não vai soltar spoiler agora, vocês vão ter que ficar esperando. Mas vai ter muita coisa, tanto na parte de extensão, na parte de mídia, na parte de experimentação mesmo. E agora a gente está com a implementação da Flora Bem, que é um edital que a gente recebeu do FINEP, em que nós vamos entrar com uma pesquisa de insumos ligados à cadeia de produção de cacau orgânico, vindo de algumas ONGs que são de área de proteção ambiental lá na Bahia. Então, vai ter mais essa linha. Então, é bom que o pós-doutorado te dá essa liberdade de passear por várias áreas dentro dessa grande área da zootecnia celular. Isso é muito legal, né? E falando um pouco mais sobre esse seu trabalho de tradução, né, de termos, então, como qualquer outro termo em outras línguas, tudo precisa ser, né, traduzido literalmente para o português, mas às vezes uma tradução livre não seja a melhor forma de fazer isso, porque as culturas são diferentes, as línguas são diferentes. Então, como que foi essa metodologia para você trazer esses outros termos de fora para nossa cultura, nossa linguagem, que fica de uma forma compreensível a todos, né? A gente fez primeiro um levantamento dos termos mais utilizados, tanto para ética animal quanto para a zootecnia celular. E aí, desse escopo desse levantamento, assim, os que tinham mais uso na mídia comum, né, na mídia convencional. E aí, a partir daí, a gente trabalhou com duas professoras, a professora Paula e a professora Márcia, que são da parte de linguística, tá? Elas são incríveis, elas são fantásticas, elas fizeram análise tanto da forma de tradução, né, quanto da melhor maneira de adequar alguns termos. Então, realmente, alguns termos você pode fazer a tradução literal, mas alguns ficam muito estranhos. Por exemplo, a gente discutiu bastante o termo transformation, né, transformation, que se fosse para fazer uma tradução literal, né, seria refazenda. Refazenda é uma coisa que nem existe. E ficou muito estranho o refazenda, porque daí você está fazendo de novo a fazenda, você está transformando a fazenda, então na verdade ficou transformação no final, né? E ainda assim foi uma discussão em torno de como ia ser composta aquela tradução. A gente tem farming, que são fazendas que passam a fazer fermentação, né, produtos de fermentação. Então vem do farm, né, do inglês fazenda, e min no final, que seria, né, o ato de executar uma fermentação. Só que na junção ficou muito estranho, então saiu fazenda de fermentação. Então de um termo ficou 3. E era sempre essas discussões que a gente tinha quando a gente escrevia o artigo. Então, como isso vai ficar na mídia convencional, como que isso vai ser interpretado pela população, porque o objetivo desse trabalho, essencialmente, foi, primeiro, valorizar a língua portuguesa, porque a gente usa muito estrangeirismo, e basicamente em indústrias assim, esses estrangeirismos viram moda e pegam muito fácil. Mas também aumentar a acessibilidade social das palavras, porque tem pessoas que não falam inglês. Os estrangeirismos acabam dificultando, às vezes, o entendimento das pessoas, né? Bastante. Então, assim, para a pessoa que não fala inglês, né, para essa pessoa já é complicado, e para alguns softwares, por exemplo, que leem o texto, para quem tem pessoas com dificuldade visual, dificuldade auditiva ou outras dificuldades, eles não leem. Né? Eles não leem assim exatamente o termo, eles não traduzem o termo, então fica super confuso. E a gente pensou, não, vamos então tentar, na medida do possível, deixar um termo que a pessoa consiga pegar o sentido, né, da origem da palavra. Então, transformação foi um desses, farming foi um desses, né? O pessoal fala farming, né? O farming. Tem vários, por exemplo, greenwashing é lavagem verde, né, em tradução literal, e a gente manteve lavagem verde, né? Esse é um termo que é muito usado, tanto nessa indústria quanto em outras também, essa parte de sustentabilidade, discussão ecológica das empresas, então a gente manteve ele e quer que as pessoas usem lavagem verde, porque ele fica muito mais claro. Sim. Né? Você falar que a empresa está fazendo lavagem verde, Então fica bem mais acessível para a população. Como é importante isso que o Gabi falou, né? Que às vezes uma tradução literal não é a melhor, porque ela não vai significar exatamente aquilo que precisa ser passado, então as pessoas, além delas
precisarem ter acesso a uma tradução, elas precisam ter acesso a uma boa tradução, né? Uma tradução que foi feita pensando em como aquele termo vai ser melhor entendido. E a gente queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre essa importância, entende? De onde que surgiu a ideia desse trabalho, como que vocês identificaram essa necessidade, qual a importância do desenvolvimento desse tipo de tradução, principalmente numa área nova, com termos muito novos, para que as pessoas entendam realmente o que está sendo falado. E esse trabalho também, né, vale lembrar, ele não foi publicado ainda, né, mas ele já foi submetido, já foi aceito, e vai ter uma importância muito grande, né? É importante a lembrança, né, Gabi? Então... ele é o primeiro da área nesse sentido, porque quando a gente começou a discutir com o pessoal da linguística, em especial a professora Adelaide aqui da UFPE, que é uma pessoa espetacular, maravilhosa, ela já tinha comentado em alguns meios de mídia como é importante você valorizar termos da língua portuguesa para aumentar essa acessibilidade. Ela chegou a dar entrevistas na época da Black Friday, que é um termo que a gente já incorporou, justamente sobre isso, porque às vezes aparecem termos nas vitrines que a pessoa que não fala inglês não sabe o que é, e isso é proibido pela lei do Código de Defesa do Consumidor, né? Então isso já tem um viés nessa parte. E na nossa parte a gente pensou assim, mas como é que eu vou explicar carne cultivada para a pessoa que já é um conceito difícil, né? Para a pessoa assim que é leiga na parte científica, é muito high-tech, é muita diferença, muita coisa futurística demais. E ainda colocar termos que quando chega numa parte ali você fica, nossa, mas o que isso quer dizer? Porque é inglês, então eu vou ter que entender inglês junto. Então a gente começou a discutir isso e ela falou, não, a gente tem que fazer uma tradução bem pensada, bem contextualizada em relação a que realmente aquilo está sendo utilizado, né? E alguns termos vieram da mídia americana, da mídia europeia, né? Já feito um mix, digamos assim, né? Uma misturança. Então a gente olhava, por exemplo, transformation já é a junção de trans, farm e o sufixo, né? Então já é uma baguncinha. Para eles já é uma baguncinha, imagine pra gente. Sim. Então foi todo um conjunto de levantar e pensar, nossa, como que isso aqui vai acabar impactando quando vier para cá, né? Quando for utilizado esse termo. Sim. E a importância dos dois lados, né? Quando a gente pega uma palavra em inglês e continua em inglês, como você citou ali, né? Black Friday é uma coisa que hoje, não posso generalizar e falar todo mundo sabe o que é, mas 90% da população sabe o que é Black Friday, mas se a gente fosse traduzir livremente seria Sexta-feira Preta, e talvez tipo, isso não significaria nada pra gente, né? Mas no inglês significaria. E quando a gente traz essas novas palavras de uma área nova que está crescendo, né? Pro estrangeirismo mesmo, né? Usar essas palavras em inglês no português, muitas pessoas não vão entender mesmo, né? Não vão entender o que é uma cultivated meat, porque pra gente que tá nessa área acadêmica talvez seja muito claro já. Que é um scaffold, exatamente, né? O scaffold, assim, a palavra em si já é diferente, né? Não diz muito o que... Porque o cultivated já tem uma lembrança de cultivado, então talvez, sim, mas meat, por exemplo, nem todo mundo sabe o que é meat, significa carne, né? Então tem essa importância de trazer tanto o inglês e outras línguas, claro, pro português, quanto também essa tradução não ser literal para que não fiquem palavras, né? Isso que eu queria também te perguntar, quais palavras você encontrou aí no meio desse artigo e tudo mais, dessa pesquisa, que na tradução livre ficou estranho, sabe? A gente sempre ouve muito o termo clean meat em outros países, né? Que na tradução literal ficaria carne limpa. E talvez não seja uma coisa tão... Dá a impressão que tem uma carne suja. A gente tem que lavar a carne. Quando a gente fala de limpa, a gente pensa em produto de limpeza. Vai ter produto de limpeza na carne, sabe? Então é uma coisa que, trazendo na tradução livre, fica estranho, né? Não, a gente teve vários termos assim. A gente fez até um compilado especial dentro do artigo só para esses termos. Então a gente tem carne artificial. Mas o que significa carne artificial? Então é uma carne não carne, é uma carne feita de modo a parecer uma carne, né? As pessoas entendem dessa forma. Então carne artificial já é um termo que não usa-se mais. Carne de laboratório, né? A gente encontrou esse termo também, né? Grow meat, né? Alguns lugares ainda usam, a gente vê nos artigos, a gente vê na mídia, mas já também caiu, porque não é carne de laboratório. A gente já comentou aqui, né? Carne não é feita, né? Carne cultivada não é feita no laboratório. A gente também encontrou carne livre de sofrimento. Em que parte, né? Discuta mais o assunto, né? Porque em um conceito ela mas de que sofrimento a gente está falando, né? Onde que encaixa essa discussão ética? Talvez as pessoas não consigam entender bem, né?
se for falado. E aí fica tudo muito confuso, porque daí a pessoa carne artificial, carne laboratório, é tudo muito, né, isola muito as pessoas, né? Não parece acessível. E a gente já tem que pensar que a gente já tem, por ser um produto novo, já tem essa questão da neofobia por trás. E se a gente ainda utiliza esses termos, a gente só vai, né, cada vez mais... complicar a forma de explicar isso, né? Exatamente. Sim, com certeza. Na própria ética animal a gente também tem bastante termos, por exemplo, meatification é bastante utilizado já e a gente traduziu como carnificação, é uma tradução literal. E a gente espera que a palavra carnificação já leve ao sentido da palavra, né? Sim. E é um fenômeno que vai ser discutido ao longo dos anos com o aumento da indústria da carne cultivada. Então, esses termos têm que entrar já se preparando como indústria em crescimento, porque depois, uma vez que forem adotados alguns termos estrangeiros, não tem mais volta. Né? As pessoas, né, não assim tem que como... pegar, já era, né? Pegou, como a questão do Black Friday, pegou o termo e ficou, né? Exatamente. E a gente mesmo tem que fazer um exercício, né? Eu mesmo tenho que fazer um exercício de me lembrar de não falar alguns termos, umas palavras assim que já estão muito incorporadas no meu vocabulário à medida que eu vou estudando, né? Por exemplo, scaffold. Eu sou uma que fala scaffold o tempo todo, só que, né? Scaffold é o termo em inglês, né? Poderia ser andaime, suporte, então eu também tenho que me lembrar de fazer esse exercício para estimular isso, né? Para que os termos em português fiquem mais difundidos e que sejam mais acessíveis para todo mundo. E tem um ponto interessante no artigo que a gente discute, é como é dada importância para o termo estrangeiro em relação ao termo em português, e essa importância, na verdade, ela é falsa, né? É uma falsa impressão. Então, se você falar alguns termos em inglês, durante uma explicação científica, tem artigos que mostram que aqui na América Latina, quando você usa os mesmos termos em espanhol, as pessoas já não levam tão a sério. Né? É bem terrível isso, porque na verdade você está falando da mesma pesquisa, das mesmas coisas, só que utilizando aqui e ali um termo em inglês, um termo em francês, um termo... São muitas camadas, né? Então, Vivi, a gente queria te pedir para falar um pouco para os nossos espectadores quais são esses termos, tanto no inglês quanto no português, que agora são aceitáveis, né? Falar depois de tanta pesquisa por trás disso, e hoje a gente encontra como uma forma compreensível de explicar sobre carne cultivada e sobre a zootecnia celular no geral. Antes de tu responder, Vivi, eu vou te interromper, só para relembrar uma coisa que o Gabi comentou, é que isso tudo são informações quentíssimas, saídas do forno agora, elas são nunca antes divulgadas, porque, né, como o Gabi mencionou, o artigo, né, que vocês escreveram, ele foi submetido, só que ele ainda não está publicado, né? Então, sempre quando a gente escreve um artigo científico, a gente submete para as revistas, e aí as revistas aceitam, né? E aí eles demoram um tempinho até ser publicado de fato, estar disponível para todo mundo ler. Então, é esse o momento em que o artigo se encontra, né? Exatamente. Então, a gente, alguns termos a gente já tem estabelecido numa discussão com ONGs que trabalham na área, com empresas que trabalham na área. Cultivate Meat é um desses termos, então foi feito todo um conjunto de discussões dizendo, olha, Cultivate Meat é um termo aceitável, é um termo que a população aceita bem, foi feita uma pesquisa, inclusive estatística, com relação ao aceite desses termos, como que a população recebe. A gente tem também Culturate Meat, que é uma variação, né? É aceito também, tá? Cellular Meat, alguns lugares aceitam, outros não, né? Seria carne celular, a gente fica... mas não é o ideal, né? E carne de laboratório, infelizmente, teve muita divulgação aqui no Brasil o termo, mas não é aceito. E no inglês esse termo, carne de laboratório, é usado? Alguns lugares ainda usam, mas também caiu bastante pelo mesmo motivo da discussão. Então, isso foi muito legal. A discussão global do termo levou a adotar esses dois termos principais, cultivated ou culturate meat. E somente eles, né, com assim um cellular meat perdido ali. Tem uma dúvida também sobre o termo cell-based, né? A gente quando Cell-based meat lançou a carne cultivada mesmo, foi esse termo que veio em peso, né? Sim, e ele também não é mais aceito nessas discussões, né? Porque se a gente pensar bem, toda carne, ela vem das células,
né? Cell-based meat é carne vinda de célula, então todas elas são. Então acaba dando também, a gente sabe, né? Parece óbvio, mas em algumas discussões já não é tanto. Sim. Então, óbvio assim. Se tu pudesse comentar um pouquinho, assim, relembrar os nossos espectadores sobre a questão da carne de laboratório, por que não é um termo mais que está em uso, por que ele não reflete bem, por que não é mais aceito, acho que seria interessante. Isso é sempre importante a gente ressaltar, porque as pessoas pensam que carne de laboratório vai ser aquela carne, por exemplo, naqueles tubos. Na plaquinha de Petri, né? Naquelas coisas coloridas. Que é o que se você pesquisa hoje na internet, se aparece. você aparecer em imagens, é isso, né? É só carne de carnes convencionais colocadas na placa de Petri, tá, gente? Só avisando. A gente pode fazer uma aqui, assim, e um dia tirar foto para vocês verem, né? Mas aquilo ali é só um cenário, porque na verdade o que vai ser feito? Vai ser feito uma produção em larga escala em bioreatores. Então, por exemplo, cervejas, né, são feitas em bioreatores. Então a gente vê aquela propaganda, a gente não vê, né? Aquela coisa feita num tubinho, né? A cervejinha fermentando num tubinho. Não, é feito num bioreator gigantesco. E vai ser assim também, vai ser uma indústria com vários bioreatores, várias fases de crescimento dessa carne, vários processamentos finais, várias análises diferentes. Então já é um aspecto consolidado dentro dessa indústria. E infelizmente ainda tem essa ideia meio futurística, meio Matrix, né? Aquela coisa, comida de astronauta, mas isso vai acabar, né, caindo por terra e ele vai popularizando. Porque o laboratório ele é usado para pesquisa e desenvolvimento, né? E numa pequena escala, qualquer produção de alimento, inicialmente, né, envolve o laboratório, porque precisa ser feita pesquisa, só que a grande produção, né, não tem como ser feita dentro de um laboratório, precisa de uma indústria, precisa dos insumos vindos do campo, então não é dentro do laboratório que vai acontecer, né? A gente no laboratório, a gente monta as ideias, né? Quando elas dão muito certo, a indústria executa. Isso. É um jeito de resumir. Outro termo que eu também tenho bastante dúvida é a relação, né, essa questão da zootecnia celular e agricultura celular, né? São dois termos que são sinônimos ou não são? Sobre o que eles falam exatamente, né? Aqui no Brasil a gente tem uma discussão sobre os termos, porque zootecnia é uma área já consolidada, é uma profissão consolidada e ela é separada da agricultura, né? Então o agrônomo e o zootecnista, né? Ele já tem uma definição muito clara nas suas profissões. Sim. Lá no exterior não é assim, né? A zootecnia, não existe o termo zootecnia. Então é agricultura, é dentro da agricultura que a gente trabalha. E não dá para criar o termo, a gente não pode propor, vamos criar um termo em inglês. Às vezes zootecnia é traduzido como animal science, né? Então, ciência animal. Ciência animal. Então a gente está agora adotando o termo agricultura aqui também, mas também tentando puxar um pouco para a zootecnia, assim, lembrar o pessoal, a gente está falando de agricultura, mas é porque a agricultura é um termo muito amplo, né? A gente daí está falando de agricultura celular no sentido de usar planta, usar fungos, usar células animais. Todas as proteínas alternativas. Exatamente. Sim. Quando eu estou falando só de célula animal, daí aqui no Brasil a gente fala de zootecnia. Porque no Brasil a gente não associa a agricultura com animal, né? Sim, geralmente. E lá no exterior é diferente. Sim. Inclusive o próprio nome do laboratório, né, do Zoocell, quando a gente traduz para o inglês, para ficar mais entendível, é o Cellular Animal Science Laboratory, né? Então é laboratório de ciência. Laboratório de zootecnia celular. Exatamente. Então eles são termos que dizem sobre a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, a gente pode citar assim. Exatamente. E no inglês a gente vai encontrar esses outros termos, então não zootecnia de alguma forma traduzida. Não, a gente não vai encontrar. Não vai encontrar. A gente também sabe, né, que a Vivian aqui foi uma das cabeças por trás da montagem do laboratório, né, desde o seu início, sua pesquisa, e a gente queria que você pudesse dizer ali um pouquinho nesse nosso final de entrevista sobre como foi esse processo, né, de montagem, qual foi a pesquisa que vocês precisaram fazer para montar um laboratório do zero, né? Inicialmente a Jennifer, que já foi entrevistada aqui, ela montou todo o protótipo, né, do laboratório, ela fez todo o levantamento dos equipamentos básicos, né, e aí ficou a discutir, né, quais deles que eram mais importantes, a capacidade, aí é mais uma questão mais técnica.
Então, quando eu entrei, como eu tenho muita experiência como técnico no laboratório, trabalhei muitos anos, eu cheguei para a gente e falei, então agora vamos refinar isso, né? Então, que tipo de autoclave, que tipo de estufa, porque estava lá, só estufa, né? Mas que tipo? Tem que ser assim, tem que ser assado. Então, começou toda uma pesquisa dessa parte mais técnica do cultivo, qual é a capacidade, para que vai ser utilizado, vai ficar definido só para isso, só para aquilo. Então foi todo um conjunto de sentar e pensar, literalmente pensar desde o início, desde a parte da coleta do material até o processamento final, né? Então, eu vou precisar coletar células, o que eu vou precisar? Vou precisar de isopor, vou precisar de freezer, vou precisar de material estéreo, vou precisar de pinça, e ia fazendo uma listinha. Então toda hora eu ia fazendo o experimento na minha cabeça e anotando. O processamento, a parte disso aqui, É importante ver como vocês usaram as suas experiências passadas, porque a gente não tem em nenhum lugar hoje em dia, né, um manual que diz como montar um laboratório de zootecnia celular. Porque é uma coisa especificamente para ensino e pesquisa. Precisamos, porque a gente notou, por exemplo, se baseia muito em cultivo celular, e realmente porque é um cultivo celular, mas ele tem características próprias, tem algumas coisas que são diferentes, né? Alguns insumos são diferentes, a manipulação é diferente. Né, algumas características de biossegurança são diferentes, então a gente passou por vários lugares também. Eu e a Duda, a gente fez treinamento na ADAPAR para aprender a fazer cultivo com células Vero e MBDK. E aí agora eu estou também fazendo um treinamento lá na parte do Politécnico, o pessoal da patologia lá que trabalha com cultivo celular de células cancerosas, que elas têm todo um tratamento diferente, um treinamento diferente, porque elas são muito delicadas, qualquer fator que varia ali encerra o experimento, vai tudo para o lixo, então é todo um conjunto de controlar muitas coisas, né, analisar muitas coisas, e a gente nota esse diferencial, porque a gente está falando de carne, a gente vai ter resíduos que vão precisar de um tratamento diferente, a gente vai precisar de uma coleta diferente, vai precisar de uma conservação diferente. Então a gente foi meio que acertando ali, né, ajustando aqui, e aí foi montando, né, todo o protocolo, e aí foi organizando as etapas. E agora, com essas análises adicionais que a gente está aprendendo, a gente também já está vendo outras etapas para editais futuros já começar a pedir uma parte B, né, uma segunda instalação ligada já aos oceanos. Então, enquanto vocês vão usando o laboratório, vão surgindo necessidades que vão ser precisando ser implantadas, né? Eu acho que todo laboratório passa por isso, né? Essa necessidade de fazer parcerias, de aumentar, né, o seu nível de pesquisa, de buscar alternativas com editais, porque os aparelhos também se modificam, eles se atualizam, eles ficam mais sofisticados, então a gente está sempre buscando também essas participações, parcerias, né? E o NAP foi justamente produto dessas parcerias com o pessoal da UEI, o pessoal da PUC, justamente também para diversificar. Vivi, eu queria só te lembrar o quanto é importante, né? Todas essas pesquisas que hoje a gente focou mais em uma que foi dessa questão da tradução dos termos, mas o quão é importante mesmo para a sociedade, né, entender, para ficar de uma forma mais compreensível e que chegue a todos, né? Que não seja só nessa linguagem acadêmica que a gente está acostumado, muitas vezes é inglês, ou são termos mais sofisticados e difíceis. E que como é importante isso, né? Eu estava pensando, como é uma conquista poder ter um laboratório que é exclusivamente dedicado a isso, né? Dedicado a ensino e pesquisa com zootecnia celular. E é claro que a gente vai percebendo as necessidades conforme a gente vai fazendo as coisas, né? Então, precisa mais disso, precisa mais daquilo, seria melhor ter tal ou tal equipamento, e aí que bom que isso pode ir acontecendo agora, né? Sim, com certeza. Então é isso, Vivi, muito obrigado, a gente vai chegando por aqui, porque infelizmente nosso tempo é sempre mas foi muito bom ter você aqui, foi muito importante pra gente mesmo e pra divulgar, né, esse tipo de conhecimento. E vocês não esqueçam, né, de nos seguir nas nossas redes sociais, de visitar o nosso site do Zoocel, assistirem os outros episódios do podcast. E é isso, muito obrigado, gente, pela participação. Até mais. Tchau.